A gente, de fato, teve que reagir muito rápido, né, a esse momento de grande volatilidade, e a gente acredita que a gente colocou em prática uma série de ações que foram necessárias para a gente chegar até aqui com os resultados que a gente vai mostrar para vocês hoje. Se você puder passar. A gente também está inovando e trazendo alguns indicadores de ESG, né? Acho que a maior transparência nessa área é bem-vinda e a gente vai começar a trazer aí nos webcasts essas informações também. Acho que sempre é importante reforçar a nossa atuação aí no Covid, então a gente vem fazendo, e acho que foi parte do foco número 1 da empresa, atuar de forma a garantir a segurança dos nossos empregados, e a gente vê também os efeitos no nosso indicador de TAR, né, que também permanece indo na trajetória correta aí de redução ao longo do tempo. No campo do ESG, como a gente mencionou, a gente, lá no final do ano, né, no Petrobras Day, a gente anunciou os nossos 10 compromissos com a sustentabilidade da empresa. E, sendo assim, a gente vai buscar agora trazer, a gente tem um slide próximo, que menciona 3 deles e como é que a gente evolui, né, vem evoluindo nesses 3 indicadores, 3 indicadores relacionados à emissão de carbono, e a gente consegue ver que a gente está evoluindo, obviamente, para uma situação melhor e em linha com as diretrizes e as metas que a gente estabeleceu aí de médio prazo para a Petrobras. Como o aumento, no próximo slide, se a gente puder mencionar, talvez a gente venha trabalhando nessa transparência maior e de fato, destacando aqui 2 pontos relevantes, né? A gente apoiou aí o Task Force on Climate Financial Disclosure, e hoje a gente está em 100% de compliance, e também a gente divulgou o nosso novo Código de Conduta Ética, que eu acho que é super relevante aí para a gente reforçar a governança da empresa e o nosso foco em integridade, né? Em como a gente imagina que a empresa deve tocar isso para frente. Indo para os nossos indicadores financeiros, acho que o Roberto mencionou eles todos, mas só vou fazer o highlight aí de alguns que eu acho que foram o que marcaram o trimestre, né? Então, a gente conseguiu efetivamente reduzir a dívida líquida em 2 bilhões, né? Atingindo aí o patamar em torno de 71 bilhões de dólares, e tivemos um fluxo de caixa livre positivo de 3 bilhões. O nosso caixa, claro, fechou numa posição sólida, aí 19,5 bilhões de dólares, com todo esse esforço que foi feito e todas as ações que o Roberto já mencionou e algumas que eu vou reforçar aqui. No próximo slide, a gente mostra aí os efeitos, né, obviamente, da recessão global, que a gente vê aí aparecendo sobre o preço, né, do Brent, que caiu 42%, e a gente também sentiu aí na demanda local uma retração em torno de 8%. Obviamente, isso afetou os nossos resultados do segundo trimestre. No próximo slide, a gente mostra que, ainda assim, a gente conseguiu aumentar a dívida bruta apenas em 2 bilhões, mas isso aconteceu porque a gente, de fato, reforçou o caixa e a dívida líquida caiu, como a gente já mencionou. Acho que é importante frisar, e acho que o Roberto também já colocou, né? A gente já pagou 3,5 bilhões das linhas compromissadas e a nossa meta é voltar ao patamar de caixa mínimo pré-crise, né? Que é em torno de 5,5 bilhões, né? Então, até o final do ano, a gente pretende, de fato, repagar mais das linhas compromissadas e voltar a um patamar de caixa menor, né? Obviamente, depois de toda essa volatilidade aí que a gente vem vivendo. Próximo slide, a gente mostra aí a contração do EBITDA atingindo 3,4 bilhões de dólares, e aí os principais fatores são, de fato, o Brent, as menores margens e menores volumes, balanceado aí pela exclusão, né, o final da ação aí da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e os acordos de individualização das jazidas de Tupi, CEP e Atapu. Aqui a gente tem um highlight dos negócios, mas basicamente o EIP afetado pelo Brent, compensado pela queda do nosso lifting cost, né, do custo de extração. A gente sabe que o refino sofre muito com o impacto
do preço do petróleo, ou seja, a venda dos produtos refinados com petróleo que foi comprado a preços maiores no trimestre anterior, mas teve aí um impacto aí de 400 milhões, se a gente olhar a custo de reposição, e o gás energia afetado também aí pela menor demanda do mercado. Acho que o mais importante que a gente, né, fica feliz de mostrar hoje é que a gente teve, de fato, uma geração de caixa operacional muito forte, de 5,5 bilhões de dólares, que mesmo após o pagamento dos investimentos, a gente chegou aí a um fluxo de caixa livre de 3 bilhões de dólares. Isso para a gente foi muito importante de mostrar que a gente conseguiu passar aí pelos 3 meses que a gente espera que sejam os mais difíceis, e aí conseguindo gerar um fluxo de caixa livre positivo. No custo médio da nossa dívida e no prazo médio, a gente também teve evoluções. Acho que a gente emitiu 3,25 bilhões de dólares de bonds, que fizeram com que o prazo médio da nossa dívida evoluísse aí de 9,74 para 10,12. E a gente já vê, inclusive, uma melhora desses bonds no mercado, com o spread de risco caindo, aí o bond que a gente emitiu de 10 anos passando de 5,60, que foi a taxa de emissão, para em torno de 5,20, ou seja, estamos voltando aos patamares de 5% que a gente vivenciava antes da crise. E também o nosso indicador de dívida líquida EBITDA, obviamente afetado pelo EBITDA volátil que a gente está vivendo por conta dos preços do Brent. Acho que também no nosso resultado líquido, aí os principais efeitos a gente já comentou, principalmente o Brent, né? O impacto também de maiores despesas com o PDV e de hedge que a gente fez, né, para proteger a margem naquele momento. Ficamos felizes porque a gente protegeu, né, as exportações daqueles 3 meses mais difíceis, e todo o resultado positivo que veio com o preço afetou a receita como um todo, mas a gente tem resultados aí, impactos negativos. O efeito positivo da exclusão do ICMS e os acordos de individualização. Atingimos, assim, um prejuízo de 2,5 bilhões de dólares recorrente no trimestre. E se a gente falar dos desinvestimentos, acho que, de novo, é um outro marco super importante que mostra que, apesar de tudo que está acontecendo e da volatilidade do mercado, a gente conseguiu atingir aí o patamar de entrada de caixa de em torno de 1 bilhão de dólares em 2020. Estamos seguindo, colocando processos todo dia na rua para que o desinvestimento aconteça. Bom, com isso eu passo a palavra de volta para a Carla. Acho que eu finalizei os principais pontos da apresentação. Obrigada, Andréia. Vou passar então a palavra para o Capo para fazer os destaques em exploração e produção. Capo, por favor. Bem, bom dia a todos. Se puder passar o próximo slide, rapidamente aqui, falar um pouco aqui da nossa produção, que a gente vê que a gente teve um desempenho operacional bastante sólido, né, na comparação entre os trimestres, apesar da pandemia que afetou as nossas atividades, né? Então, como consequência aí do Covid-19, nós tivemos que restringir a quantidade de pessoal a bordo das nossas instalações, então, de certa maneira, isso aí poderia até comprometer a eficiência, mas não foi o que a gente acabou observando. Tivemos aí uma forte redução dos preços do petróleo também, associado a isso, e a gente acabou também hibernando 62 plataformas no segundo trimestre, já no finalzinho aí do primeiro trimestre, início do segundo, e ao mesmo tempo também tivemos alguma redução temporária na nossa produção em função da demanda no Brasil, que a gente acabou depois conseguindo ajustar e acabou aumentando bastante, graças à agilidade do nosso pessoal de logística, a exportação de petróleo no volume aí de até quase 1 milhão de barris por dia, né? Então, em função disso, a gente teve uma queda de produção, em função desse efeito do Covid, né, de 4% em relação ao trimestre anterior, que a gente entende que foi um bom indicador, até mesmo quando a gente se compara com o que as outras empresas passaram, né? E também até mesmo a produção mundial de petróleo, né? E agora, com respeito à produção entre trimestres, produção do segundo trimestre 19 com a do segundo trimestre 20, a gente vê um crescimento aí bem sólido de 6%, graças à entrada em produção das plataformas que entraram no período 18 e 19 e também o ramp-up delas, né? Esse mesmo efeito de crescimento ou de redução de trimestres a gente observa na produção comercial, na parte do meio da figura. E, finalmente, aí chegando na parte direita do slide, a gente pode comentar aí sobre a produção de óleo e gás de pré-sal, que vem crescendo, que continua crescendo em relação à produção total, né?
A gente teve a entrada aí da plataforma de Atapu, a P70, que também vai começar a contribuir fortemente para o crescimento do pré-sal. Puder passar o próximo slide, por favor? Comentário que eu faço aqui desse slide, a gente fazendo uma comparação entre trimestres e o efeito provocado, que a gente fez um destaque aí para o efeito provocado pelo Covid, de 114 mil barris por dia, associados então à interrupção atraso de reparo das plataformas, ou seja, como a gente está trabalhando com um contingente limitado, exatamente para preservar a segurança do nosso pessoal, quando a gente tem uma situação de reparo, a gente tem que demora um pouco mais, então essas interrupções de produção, o atraso levaram também a uma perda. Tivemos essa redução de demanda em abril, momentânea, bem temporária, e também a questão das hibernações, então tem 114 mil. Esse efeito, na verdade, seria maior, né, e se não fosse, na realidade, a eficiência operacional a maior que a gente está observando nas plataformas, particularmente no pré-sal, e também um menor número de intervenções associadas à corrosão por CO2 em relação ao que a gente previu originalmente, né? Como eu tinha comentado, a agilidade nossa, a rapidez com que o nosso pessoal de logística se movimentou para conseguir garantir a exportação do óleo e não interromper a produção, foi bem importante, substancial, e fez com que a gente compensasse esses efeitos, e por isso que a gente apareceu com aquela figura de cerca de 4%, 3,7% de redução no segundo trimestre em relação ao primeiro, né? Passando para o próximo slide, por favor. Comentar aqui sobre as paradas de produção. Nós tínhamos programado fazer grandes paradas no início desse ano, do primeiro semestre em particular, e agora, em função dos efeitos do Covid, restrição de embarque, a gente então está passando essas paradas para praticamente o último trimestre. Vamos começar agora já em setembro, nossa programação começar algumas dessas grandes paradas, mas notadamente mais no último trimestre, né? Então, o que eu tenho a comentar sobre isso é que algumas atividades, nós na verdade já antecipamos, né? Nós não estamos deixando tudo para fazer no último trimestre, nós começamos a antecipar algumas atividades, e isso também explica um pouco até mesmo a boa performance que a gente tem tido nas plataformas. O fato de a gente ter aproveitado algumas interrupções temporárias de produção, devido ao efeito do Covid, e já feito algumas dessas atividades que estavam programadas, né? E com isso a gente está mantendo a meta de produção aí para o ano, ainda estamos mantendo essa perspectiva do atingimento aí das nossas metas, tanto de óleo, produção comercial e produção total, no caso a produção total 2,7%, mais ou menos 2,5%, né? Seguindo aí para o próximo slide, comentar aqui sobre a contribuição de Búzios, né? Ou seja, o Búzios cada vez mais tem uma participação na produção do pré-sal, que ela vai sendo crescente, né? Estamos aí com 4 plataformas instaladas, uma quinta para chegar em 22, né? E batemos o recorde aí diário de produção aí no último dia 13 de julho, com 674.844. O mês não fechou ainda, mas a gente já pode comentar que, em termos de produção mensal, vamos ter também um recorde de produção acima de 600 mil barris de óleo e acima de 700 mil barris de óleo equivalente por dia, né? Então, no campo de Búzios, né? Então, outro marco também bem importante para esse campo, né? Próximo slide, por favor. Comentando, né, Búzios é o nosso gigante, né, não temos nenhuma dúvida que é o nosso ativo mais valioso, né, ativo de classe mundial, posse de alta produtividade, baixo custo de tração, resiliência econômica, né, a baixos preços de petróleo, né, e são essas características dele, né, que nos dão segurança, né, de que a gente fez uma ótima aquisição quando foi no mês de novembro que a gente adquiriu os excedentes da seção onerosa junto com os nossos parceiros, né, chineses, né? Então, isso aí de forma perfeitamente alinhada à nossa estratégia de longo prazo da companhia, né? Nós continuamos avançando no seu desenvolvimento, né? E agora estamos com a expectativa, então, de ter até 12 sistemas de produção, e hoje já contamos com 4 sistemas, né, como eu tinha comentado, um quinto que vai entrar aqui em 22, e agora estamos saindo para contratar mais 3 sistemas, né? Pois o Rudimar vai comentar um pouco da perspectiva do desenvolvimento de Búzios, né? As negociações aí para o fechamento aí do acordo de coparticipação seguem bem, aí tanto com os sócios chineses quanto com a PPSA, e a gente mantém a expectativa de fechar o deal, aí, a negociação do acordo de coparticipação até dezembro de 20. Né? Próximo slide, fala da redução dos custos nosso de extração, né? Muito positivo também nesse trimestre, né? Tivemos uma forte redução. E tivemos uma redução importante, também uma forte redução em águas rasas também por conta da hibernação, né? Então a gente vê os números aí que eles são significativos, particularmente na comparação do primeiro trimestre com o segundo trimestre, 37%, e também no segundo trimestre fomos também certamente auxiliados agora
mais recentemente, seja por conta do aumento por conta da desvalorização cambial, mas de qualquer maneira temos aí também uma contribuição do nosso esforço de redução de custos, né? Então a gente nota mais nitidamente uma grande redução ali nas águas rasas, na parte direita da figura, né, por conta exatamente da hibernação que a gente fez nas 62 plataformas. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar. Rapidamente, podem ter mais espaço também depois para as perguntas. Vou passar aqui para Carla. Muito obrigado. Obrigada, Capo. Vou passar agora a palavra, então, para o Rudimar para dar os destaques do desenvolvimento da produção. Rudimar, por favor. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, aqui eu vou dar uma panorâmica dos destaques da área de desenvolvimento da produção, falando um pouquinho do ramp-up dos sistemas, né? São 8 plataformas que foram colocadas em produção nos últimos 2 anos. Isso adiciona uma capacidade de 1,2 milhões de barris por dia, né? Fala muito com o que o Capo conversou, né? Comentou anteriormente, e também reforça a importância, né, desses sistemas nos resultados da Petrobras. O grande destaque desse período foi a entrada da P70 em 25 de junho, né? Apesar das nossas limitações de embarque, né, nós conseguimos comissionar e partir a plataforma P70, e ela se mostra com um alto potencial similar ao de Búzios, né, o que traz muita expectativa em relação à próxima produção. Outro destaque importante é que a P67 também atingiu a sua capacidade total, né, de 150 mil barris. Então, hoje nós temos, desses 8 sistemas que vocês estão vendo, 6 já estão em plena capacidade de produção. E a P68, que nós interligamos o 3º poço agora em junho, né? Continuamos com o ramp-up da P68. Outro avanço importante foi esse aumento, o Capo comentou dos recordes em Búzios, né? Passam muito pela gente utilizar a melhor capacidade de produção das 4 plataformas de Búzios, P74, 75, 76 e 77, que a gente fez estudos de engenharia com total segurança. A gente está produzindo um pouco mais da capacidade de 150 mil barris em cada uma das plataformas, isso com total segurança, né? Por favor, o próximo slide. Aqui vamos falar de novo, né, do nosso maior e melhor ativo, né, que tem um alto valor no nosso portfólio. Agora, em julho, aprovamos, né, o início dos processos de contratação das 3 novas plataformas tipo FPSO, né, como o Roberto e o Capo comentaram, incluindo as áreas de Natal Molhada, né, para os novos projetos de Búzios, né, Búzios 6, 7 e 8, em que vão ser chamados de Almirante Tamandaré e P78 e P79. Essas novas 3 unidades serão as primeiras contratadas, né, após a aquisição dos volumes excedentes da seção onerosa de Búzios, né, e o plano de desenvolvimento prevê o total de 12 unidades. São 2 unidades próprias de 180 mil barris e uma afretada de 225 mil barris de óleo por dia, e como o Roberto comentou, será a maior a operar no Brasil, né? A expectativa é que essas contratações sejam concluídas e assinadas em 2021. Claro que teremos também as contratações dos outros recursos, né, necessários, como sondas, os contratos de serviço de poço, sistema submarino, mas serão realizados nos próximos 18 meses por conta da nossa sequência de implantação do projeto. Próximo slide, por favor. Aqui, como destaque, eu mostro um pouco, compartilho com vocês das principais evoluções do conceito de desenvolvimento, né, dos novos sistemas de Búzios. Temos uma nova geração de FPSOs, né, com a incorporação de muitas lições aprendidas, quer seja no projeto de engenharia, quer seja nas práticas de critério de pré-qualificação dos fornecedores, quer seja na forma de construção dessas unidades, né? Tudo baseado nas nossas lições aprendidas que a gente teve com os replicantes e com as unidades de Búzios que eu acabei de mostrar para vocês. Um outro ponto é que essas próximas unidades terão uma capacidade de processamento elevada, né, acima da capacidade anterior, que era 150, agora 180, 225, como eu comentei. Estamos também atendendo o percentual de conteúdo local exigido para Búzios, que é 25%, né? E a nossa ida ao mercado é seguindo
a regulamentação brasileira da Lei 13.303, né? Os próximos sistemas submarinos, nós vamos continuar utilizando as linhas de 8 polegadas, né, por conta da elevada produtividade do campo de Búzios, né, e com ainda mais otimização dos risers e flowline, a configuração dos risers e dos flowlines, né, que nos traz um melhor capex, né. E por último, né, na área de poços, tem muita coisa para falar, mas eu vou só destacar que a gente vai intensificar o uso da tecnologia de completação inteligente a poço aberto, que também traz ganho de capex, né, e melhor redução da duração de perfuração de poços, né, perfuração e completação, claro. E também destaco que a gente continua estudando novas tecnologias, quer seja na área submarina, quer seja na área de poços, para a incorporação nos projetos, buscando cada vez mais melhorias no capex, no custo de implantação dos projetos. Então, vou passar de volta aqui para a Carla, para dar continuidade à apresentação. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada, Rudimar. A gente vai passar agora para os destaques de logística. Eu peço, então, para o Chiarini. Chiarini, por favor. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Vou falar brevemente sobre a criação de diretoria de logística e alguns resultados obtidos. A função logística sempre existiu dentro das áreas de negócio da companhia. No entanto, em movimento super alinhado com a estratégia da empresa, essa nova diretoria veio dar mais ênfase e garantir mais foco na logística, tanto no upstream quanto no downstream, buscando a oportunidade de integração na cadeia, com consequente aumento da eficiência, tanto na IP quanto no refino. O objetivo também é gerar, com uma lente mais voltada para aumento de competitividade e aumento de flexibilidade da nossa operação, alguns investimentos em logística com foco em terminais portuários e adequações pontuais na malha rodoviária. Próximo slide, por favor. Aproveito também para dar uma ideia para vocês do tamanho, né, da dimensão da logística da Petrobras. Em 2019 foram mais de 5,5 bilhões de OPEX. A gente faz em torno de 1.800 operações de alívio das plataformas por ano, transporta cerca de 900 mil passageiros por ano, isso dá em torno de 20% do transporte global offshore, de e para as nossas plataformas, né? Temos a maior frota de navios de EP, com posicionamento dinâmico do Hemisfério Sul, atuando na América, Europa, Ásia e África, em todo o globo. Apesar de todos os ativos e volumes citados, por favor, próximo, o maior ganho, na verdade, a maior alavanca de valor é a coordenação da cadeia produtiva. Durante o segundo trimestre, a gente conseguiu gerar ganhos superiores a 500 milhões de dólares, trabalhando muito em conjunto com a IP e com o refino, né? A crise nos deu uma grande oportunidade de rever nossos processos. Alguns exemplos desses ganhos práticos aqui: a adequação do mix de refinarias, com redução de produção de gasolina e aumento de diesel e bunker quando esses produtos apresentavam maiores margens. Revisamos restrições operacionais para exportação de petróleo, óleo e combustível em diversos terminais. E implementamos também diversas soluções operacionais que possibilitaram maior volume de óleo que se encontrava fora de especificação foi trabalhado, e a gente conseguiu colocar dentro da especificação, o que possibilitou um aumento do refino nacional e também das exportações, como o Capo comentou. Nas plataformas, o estoque de óleo foi reduzido em cerca de 7,5%, o que, além da redução do custo de carregamento de estoque, gera diversos benefícios operacionais. Ao todo, desde o momento de pico da pandemia, a gente chegou a reduzir o estoque de petróleo em mais de 20%. Próximo, por favor. Algumas ações de redução também de custos foram realizadas. A gente está falando aqui de um grupo de reduções que levou a valores superiores a 330 milhões de dólares, com suspensão de contratação de navios, novas modalidades de contratação de frete, contratos também time charters VLCCs e renegociação com armadores e várias operações com melhorias ship-to-ship. Né? Também postergamos a entrada de novas embarcações de PSV, suspendemos a contratação de novas embarcações de apoio, uma série de análises de justamente melhoria. Pode seguir, próximo. Falando um pouquinho da Transpetro, que o Roberto comentou, de fato a gente está com uma agenda transformadora muito grande na Transpetro, com a implantação de uma nova diretoria totalmente renovada, otimização da estrutura gerencial com 24% de economia na estrutura, redução de overhead, a gente está com o PDV aberto, com mais de 600 candidatos e também várias ações de aumento de produtividade. Estamos reduzindo a frota, a idade média da frota, de 3,6 para 7,7 anos, né? E elevamos também o patamar da disponibilidade operacional da frota para 99% já no mês de maio. Diversas ações também com cunho social, por exemplo, a doação de 992 toneladas de alimentos
a comunidades críticas de São Paulo, onde a gente tem uma alta densidade populacional em cima dos nossos dutos, onde é muito importante trabalhar também a conscientização para avisos de eventuais derivações clandestinas, roubos nos dutos. Essa otimização de gastos na Transpetro totaliza 134 milhões de dólares, né? Para vocês terem uma ideia. Próximo, por favor. E aí, para fechar, só alguns dos resultados, né, dessa integração que o Capo comentou, mas também muito forte com a área de refino. Tivemos recorde de movimentação de óleo de combustíveis na exportação. Em maio, um volume recorde de 1,11 milhões de toneladas de óleo de combustíveis, meio de navios e terminais. Madre de Deus também, maior movimentação desde 2015, volume recorde também. Swap também com volume recorde. E também o Terminal de Santos com um volume de 850.903 metros cúbicos, a maior movimentação desde setembro de 2016. Né? Só para dar uma ideia para vocês das melhorias, eu devolvo aí a palavra para a Carla. Obrigada, Chiarini. Obrigado. Vou passar agora a palavra para a Annelise para comentar sobre os destaques do refino, comercialização e gás natural. Annelise, por favor. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui conversando novamente com vocês sobre esses nossos resultados do segundo TRI. Essa minha apresentação, então, vai focar na questão do refino, comercialização, gás e energia, para fechar a apresentação do webcast. Bom, nesse segundo trimestre, a produção de derivados e o volume de vendas foram muito impactados pela pandemia e pelos efeitos do isolamento social. Em particular, no mês de abril, né? Nos meses de maio e junho, a gente já percebeu uma melhoria nas condições de mercado, principalmente nas demandas de diesel e gasolina. QAV segue sendo o derivado mais impactado pela pandemia devido à restrição do número de voos domésticos e internacionais. Esse slide apresenta os gráficos de produção, vendas no mercado interno e vendas no mercado externo. Fica evidente o movimento que fizemos para reduzir os efeitos da pandemia na nossa receita de vendas. Adequamos a produção do refino às demandas do mercado e, em média, vendemos mais diesel e GLP no mercado interno, menos gasolina e QAV. Buscamos, assim, tirar proveito das demandas dos mercados interno e externo nesse período mais crítico da crise. Na média do trimestre, a produção de gasolina ficou cerca de 20% no segundo TRI, abaixo em relação ao primeiro. E aí a gente teve redução das atividades operacionais nas unidades de FCC em todo o refino. E paramos unidades de FCC na Replan e na Regap nos meses de abril até meados de maio. Como eu mencionei, a produção de querosene de aviação foi a mais impactada, caindo cerca de 82% quando comparada com o primeiro TRI. O diesel é uma boa surpresa, teve aumento de vendas nesse período, mas também está associado ao efeito sazonal da safra agrícola, que manteve recorde de exportação de grãos, mesmo na pandemia. Então, diante desse cenário de queda da demanda doméstica por derivados, a gente colocou, como a André falou, esforços aí na exportação do bunker e óleo combustível BTE, né? E vocês veem aí que as operações de exportação de derivados subiram 22% em relação ao primeiro TRI, com destaque para o mês de maio, onde a gente exportou 290 mil barris por dia. O próximo slide, por favor. Esse slide mostra o market share do diesel e da gasolina entre os trimestres. No segundo TRI, o nosso market share no diesel ficou em linha com o do primeiro TRI, mas ganhamos market share na gasolina. Apesar da queda da demanda da gasolina no segundo TRI, aumentamos as nossas vendas através de estratégias bem-sucedidas na nossa área comercial, em negociações com as distribuidoras e realizações de leilões em pontos de venda específicos. No mês de junho, o nosso market share, tanto na gasolina quanto no diesel, atingiu patamares da ordem de 80%. A carga processada de destilação no segundo TRI foi cerca de 1,57 milhões de barris por dia, com um fator de utilização na faixa de 70%. À medida que o consumo interno foi se recuperando, a gente foi readequando o mix, o que permitiu que o FUT de refino retornasse aos patamares anteriores à pandemia. No mês de abril, o mais impactado pela crise, o nosso FUT chegou a 59%, mas recuperamos em maio e junho, atingindo 74% e 78%, respectivamente. Hoje, nosso FUT encontra-se acima de 80%. Próximo slide, por favor.
No refino, priorizamos, como eu disse, né, a produção de bunker e óleo combustível, que nos possibilitou alcançar recorde de exportações desse derivado em maio. Com isso, a Replan atingiu o recorde de produção de bunker no período, um número 24% superior ao recorde anterior, que era de 25 mil barris por dia, e o mês de junho também foi marcado pela retomada das operações de destilação e de unidades de craqueamento catalítico para atendimento ao aumento da demanda do mercado interno. Então, com isso, a Replan, que é a nossa maior refinaria, voltou a ter a capacidade de processar 434 mil barris de petróleo por dia. Registramos recorde de produção de diesel S10, que é um produto de alto valor agregado, em junho, com destaques para a própria Replan e para a Repar, e também Refap e Relan alcançaram o recorde de produção desse derivado. Adicionalmente, nós também registramos recordes mensais de comercialização de GLP. O GLP foi um produto que se manteve, né, com uma demanda aquecida nos meses de maio e junho, respectivamente na Reduc e na Revap. E também tivemos recordes de produção na Reduc. Todos esses recordes foram obtidos nesse período da pandemia, mas com garantia da saúde e da segurança dos empregados nas unidades operacionais. Com muito orgulho, estamos com o TAR, que é o taxa de acidentes registráveis, no RGN de 0,25, o menor número da nossa história. Próximo, por favor. Nesse ano de 2020, em particular nesse segundo TRI, tivemos um expressivo aumento das exportações. Reforçamos as iniciativas integradas de logística e de comércio externo, o que permitiu o crescimento das exportações que compensaram a retração da demanda. A gente já falou sobre isso, a gente alcançou recorde de exportação de petróleo, atingindo a marca de 1 milhão de barris por dia em abril, período em que houve a maior queda da demanda interna de derivados, né? O que permitiu a continuidade das operações de EIP, com controle dos níveis de estoque. Como está mostrado no gráfico à direita, o principal destino das nossas exportações de petróleo continua sendo a China, alcançando aí 87% do total das exportações nesse segundo TRI, por conta da pandemia. Próximo slide, por favor. Falando um pouquinho de tecnologia, em relação a iniciativas para geração de valor, a gente destaca o nosso projeto Digital Twin, é o gêmeo digital. Ele está implantado em 11 das nossas 13 refinarias. Essa aplicação da tecnologia de gêmeo digital, que permite que a gente avalie e modifique os parâmetros operacionais quase em tempo real, ele traz aumento de eficiência e otimiza os processos. Em 2009 e 2019, a gente já teve um ganho de 66 milhões de dólares com essa tecnologia. E com a expansão para as outras refinarias, a previsão de ganho em 2020 é de 154 milhões de dólares. Próximo slide, por favor. Agora, falando da nova gasolina, né, como já divulgado bastante na mídia, as nossas refinarias estão preparadas para produzir essa nova gasolina e mais, nós vamos antecipar a especificação que estava prevista apenas para janeiro de 22. Essa nova especificação vai aproximar a qualidade do combustível comercializado no Brasil à dos mercados americano e europeu. A qualidade intrínseca da gasolina vai aumentar em termos de octanagem ROM e massa específica, o que significa um combustível mais eficiente e melhor proteção aos motores dos veículos. Isso também vai evitar formulações de gasolina com nafta mais leves, reduzindo o potencial de fraudes desse combustível. A nova especificação permitirá uma redução no consumo de gasolina por quilômetro rodado, contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa. Próximo slide, por favor. O nosso penúltimo slide, falar um pouco sobre o diesel sustentável, que também foi um resultado alcançado aí nesse trimestre. Dando continuidade ao atendimento do nosso compromisso, como a Andréia colocou, de redução das emissões de gases de efeito estufa e da produção de derivados cada vez mais sustentáveis, concluímos com sucesso os testes de coprocessamento de diesel com óleo de soja refinado na Repar. A partir dos resultados do teste, confirma-se a viabilidade técnica dessa tecnologia, estabelecendo uma alternativa de fácil implantação para a captura de oportunidades do mercado de diesel renovável.
com negócios integrados aos ativos de refino da Petrobras, seja em unidades já existentes, aproveitando a capacidade atual em coprocessamento, seja em unidades que venham a ser projetadas para a produção específica do diesel sustentável e no futuro aí do bio-QAV. Ao contrário do biodiesel, o diesel renovável ele não possui contaminantes, e isso é ambientalmente mais vantajoso e atende aos limites de emissões veiculares que serão adotados a partir de 2022 e 2023. Destacamos, então, a viabilidade técnica dessa iniciativa, que depende apenas do reconhecimento desse diesel renovável para fins do cumprimento dos mandatos de biodiesel e a elegibilidade desse combustível para os créditos de descarbonização CBIOS. A avaliação dessa alternativa está em consulta pública pela ANP e será um passo importante para os novos investimentos no nosso parque de refino. Nosso último slide, por favor. Agora eu vou apresentar no último slide aí os resultados da nossa área de gás e energia. O segmento de gás natural também sofreu impacto devido ao Covid-19, né? Apresentando redução na demanda de gás, tanto no segmento não termoelétrico como no termoelétrico. Isso impactou o volume total comercializado, que apresentou uma redução de cerca de 23% entre o segundo TRI e o primeiro TRI. Então, ele passou de 73 milhões de metros cúbicos por dia para 56,6 milhões de metros cúbicos por dia. O pior mês foi abril, quando a demanda chegou a 53 milhões de metros cúbicos por dia. No segmento não termoelétrico, os impactos da Covid foram sentidos principalmente nos setores industrial e comercial. Mas no mês de junho, a gente já percebe sinais de recuperação. Então, devido à redução na demanda de gás nesse trimestre, nós não importamos GNL e reduzimos o volume importado da Bolívia para uma média de aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos por dia. Nós tivemos aí que negociar fortemente, tanto com os produtores, a IPFB e os parceiros em vários campos nossos de gás não associado, as transportadoras e distribuidoras de gás natural, lançando mão de cláusulas contratuais de eventos de força maior, com o objetivo de minimizar os impactos da Covid para os agentes do setor e passando aí pelos meses de abril e maio, que foram os mais críticos em termos dos efeitos da pandemia. No segundo TRI, falando aí da geração termoelétrica, ela se manteve no mesmo patamar de igual período de 2019, apesar da redução da demanda por energia do país de cerca de 13%. E a flexibilidade do portfólio termoelétrico da Petrobras, ela foi fundamental nessa crise para adequar a alocação de gás no período de forte retração do mercado, o que contribuiu para o escoamento da nossa produção de óleo, que, como vocês sabem, vem junto com gás associado, e também para o aumento da produção de líquidos de gás natural, em particular de GLP, em nossas unidades de processamento. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Passo a palavra para Carla. Obrigada, Nelise. Agora a gente vai dar início à nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que a gente recebeu veio do Rodolfo Angeli, com JP Morgan. Roberta, a primeira pergunta é para você. Recentemente, vocês entraram em negociação exclusiva para a venda da RLAM. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre o timing, status e nível de interesse nos demais processos de venda. Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta. Nós estamos procedendo a uma fase, recebido a proposta vencedora, nós estamos agora numa fase normal de negociações, de acertos, para a assinatura do contrato de compra e venda. Nós achamos, pela evolução das negociações, que isso acontecerá em breve, eu daria 1 ou 2 meses ainda, porque são muitos detalhes a resolver, mas, fundamentalmente, nós somos muito positivos a respeito, porque não emergiu nenhuma divergência fundamental entre nós e o potencial comprador. Nós acreditamos no sucesso dessa transação e talvez tenhamos notícias até no final deste trimestre.
Quanto aos demais, o interesse se mantém vivo. É verdade que houve alguns adiamentos, empresas que estão, dado o choque da Covid-19, precisam de novas aprovações junto aos seus conselhos de administração, precisam de arranjos com os financiadores, private equity funds, e em alguns casos a due diligence presencial, a visita à refinaria não foi realizada. Então, existem alguns atrasos em função disso, mas não que tenha havido algum sério dano à atratividade de nossos ativos. Nós continuamos confiantes que o processo será concluído com sucesso, com o closing das operações, das transações, ocorrendo antes do final de 2021. Obrigada, Roberto. A segunda pergunta do Rodolfo é para a Annelise, relativa às refinarias. Elas hoje estão operando por volta de 75% a 80% de utilização. Como é que você está vendo a recuperação da demanda por combustíveis no Brasil no segundo semestre? Rodolfo, Tá no mudo, Annelise. No mudo. Desculpe. Rodolfo, bom dia. A recuperação da demanda de derivados aqui no mercado interno, ela tem sido constante ao longo desses últimos meses, né? Nós acreditamos aí que a fase pior já passou e a gente deve continuar com uma demanda de estável a crescente, principalmente aí no diesel e com aumento também na gasolina. No caso do querosene de aviação, a gente observa também um crescimento na demanda, mas ainda é pequeno, porque a restrição de voos ainda está significativa. Mas a tendência também é de melhora. E com isso, a gente projeta um FUT nessa faixa, desde que as margens de refino continuem compensando o processamento das refinarias, né? Nós fazemos sempre um cálculo econômico para avaliar o melhor destino do nosso petróleo também, né, em função, obviamente, da demanda de derivados e do preço dessas commodities. Então, a nossa expectativa é, sim, de manutenção, uma linha de crescimento da demanda de derivados nos próximos meses, tá? Obrigada, Annelise. As nossas próximas perguntas vêm do Bruno Montanari, do Morgan Stanley, e a primeira pergunta é para o Capo. A evolução do lifting cost foi bastante encorajadora no trimestre, não apenas no pré-sal, mas também nos campos de água rasa maduros. Faz sentido pensar que a companhia vai continuar com a estratégia de fechar ou vender capacidade de alto custo e focar mais intensamente no que gera melhor retorno e maior fluxo de caixa? Mesmo que isso signifique mostrar um pouco menos crescimento na produção total do futuro? Bem, bom dia, Bruno. Obrigado aí pela pergunta. De fato, ou seja, nós temos que levar em consideração que a nossa estratégia é maximizar valor. Nossa estratégia não é maximizar a produção. E é exatamente dentro desse princípio que a gente fechou as 62 plataformas nos campos de água rasa, hibernou as plataformas, exatamente porque elas não estavam adicionando valor, e a gente vê isso claramente no que aconteceu em termos de que nós reduzimos a produção e aumentamos os resultados, né? Quando a gente olha aí para a figura do custo de extração, a gente viu que a gente caiu o custo de extração de águas rasas de cerca de $27 para $16 por barril na comparação entre os trimestres. Então, $11 por barril é muito significativo aí, particularmente no cenário de preços baixos, né? Então, exatamente isso que nós estamos fazendo. O nosso foco estratégico é de águas profundas, é de águas ultra profundas, que é onde a gente tem tido a expectativa de melhores retornos para a companhia, né? Então, também dentro dessa expectativa de adicionar valor e reduzir seus custos, né? Obrigada, Capo. A segunda pergunta do Bruno é para você e para o Rodimar. Pensando no desenvolvimento de Búzios, quantas fases devemos esperar para o desenvolvimento potencial completo, considerando os volumes excedentes? A terceira fase, talvez com mais 3 FPSOs, deve ser a última, ou podemos pensar em uma quarta fase de tamanho similar também.
E no mesmo tópico, qual é o status para a redistribuição da participação no campo e divulgação do volume excedente esperado? Eu vou começar aqui, tá, Rudimar, e de repente você depois continua, tá ok? Então, Bruno, são duas perguntas, né? Sobre a questão das fases de desenvolvimento de Búzios, a nossa expectativa é, como eu mostrei aqui na apresentação, a gente poder instalar até 12 plataformas no campo, no seu total, né? Já temos 4 operando, uma vai chegar em 2022, estamos agora saindo para a contratação de mais 3 e a gente continua trabalhando em cima do plano de desenvolvimento no sentido de continuar buscando mais opções e, na primeira análise, nós temos, assim, que permanece hoje, desde o ano passado, são um total de até 12 unidades, né? E a gente continua trabalhando com os parceiros, relativamente à segunda pergunta que você fez, né? A gente continua trabalhando com os parceiros, né? Com a Sinur, com a CNPC, também com a PPSA, e estamos mantendo a mesma expectativa de fechamento do acordo de coparticipação até dezembro desse ano, quando então também a gente vai, nessa ocasião, já ter fechado a distribuição de volumes entre as partes, chamado track participation, entre seção onerosa e acidente de seção onerosa. Ok? Vou passar para o Rudimar aí, de repente ele pode complementar alguma coisa. Não, eu só acho que o que vale a pena complementar, Capo, é que, como eu falei, a gente vive aprendendo, né? Então, as lições aprendidas que a gente traz dos replicantes, dos FPSO da seção onerosa, das perfurações de Lula, a gente vai incorporando à medida que vai desenvolvendo o campo, que vai reduzindo as incertezas de reservatório, as incertezas de produção, né? Então, as próximas fases, com certeza, vão capturar mais lições aprendidas em todas as áreas e também as respostas do mercado em relação aos custos, né? Vai nos ajudando a definir melhor o modelo de desenvolvimento da fase seguinte, que é a que o Capo comentou. Só isso. Obrigada, Capo. Obrigada, Rudimar. As próximas perguntas vêm do Luiz Carvalho, do UBS. A primeira pergunta para a Andrea. Agora estamos saindo da crise da Covid. Qual seria o nível de caixa ideal para a companhia? E também quais os planos para potencial recompra de dívida para reduzir ainda mais os custos da dívida? Bom, Luiz, obrigada pela pergunta. A gente está trabalhando, de fato, com um nível de caixa muito alto, que foi o objetivo de ter a maior liquidez possível aí para sobreviver ao momento de maior volatilidade. Mas a gente sabe que esse nível de caixa não é o nosso objetivo de longo prazo. A gente quer voltar aos níveis pré-crise, né? Então, lá em torno de 5,5 bilhões, 6 bilhões de dólares de caixa. Mas, assim, o quando que a gente vai chegar vai depender muito de como vai ser o cenário da crise aí até o final do ano. A gente pretende, sim, recomprar as nossas linhas de crédito compromissadas, que vão ajudar a gente, de certa forma, a manter uma liquidez, né? De novo, nosso seguro vai voltar a estar disponível. Então, acho que combinando um caixa menor, mas com o seguro de volta disponível, a gente pode trabalhar, de fato, com níveis de caixa menores. E em relação ao repagamento da dívida, a gente tem a meta aí de 87 bilhões de dólares para o final do ano, ela está mantida. Dependendo do cenário também de preços, que a gente também não sabe como será, claro que a gente, sempre que possível, vai tentar pré-pagar mais dívida. Então, vamos voltar com o liability management para o mercado. O ideal é, de novo, voltar a buscar lá o meu sonho do ano passado, que era o custo médio de dívida de 5% em dólar, mas ainda vai levar um tempo para isso, para a gente conseguir. Mas a ideia é que a gente volte a fazer, sim, liability management, que a gente possa reduzir aí o custo da dívida e certamente chegar na meta de 87 bilhões de dólares de dívida bruta no final do ano, ou algo melhor, dependendo da evolução dos preços do Brent no mercado. Obrigada, Andrea. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Carvalho. Vocês estão empreendendo um esforço de corte de custos, gerenciamento do portfólio e, devido à dinâmica de preços de petróleo, a desalavancagem vai ocorrer mais lentamente do que inicialmente esperado. Quais são suas expectativas sobre isso? Eu vou falar, se o Roberto quiser complementar. Então, a desalavancagem vai depender aí da revisão de portfólio que a gente está fazendo, né? Então, é claro que a gente está reavaliando quais são os projetos que ficam, o time, né? A gente sabe, assim como o Capo e o Rudimar mencionaram,
Búzios é o nosso sonho de consumo, né? Então, tá, claro, Búzios, pré-sal, tá tudo mantido, mas a gente vai ter uma revisão de portfólio que vai nos ajudar a saber quanto que a gente chegará aí no patamar de 60 bilhões de dólares de dívida. De dívida bruta, que é a nossa meta aí de médio e longo prazo, né? A gente acredita que 2021 não vai ser possível por tudo. Bom, a gente está vendo, né? O desinvestimento está acontecendo, mas leva um tempo maior, né? O preço, tudo depende do preço do petróleo também, né? Mas a gente acredita que sim, vai poder, aí talvez no ano seguinte, conseguir chegar aí nos 60 bilhões de dívida, que é a nossa meta aí de médio e longo prazo. E só para complementar o que a André falou, nossa meta é ter 60 bilhões de dólares de dívida e ter custos baixos. Quer dizer, ter preparado para ser uma empresa resiliente às volatilidade de preços do petróleo e às flutuações da economia global. É basicamente isso. Nós não podemos depender de fatores externos para gerarmos valor. Nós temos que gerar valor por nossos próprios meios, reduzindo custos, sendo bem mais eficiente, e estamos envolvidos numa campanha contínua para chegar a essa posição. Inclusive, o nosso plano estratégico chama-se Mind the Gap. Nós queremos fechar os gaps em relação às melhores empresas da indústria do petróleo e sermos melhores ainda. Obrigada, Andréia. Obrigada, Roberto. A gente recebeu agora uma pergunta do André Achen, com Itaú, para a Annelise. Dadas as restrições impostas pelo IMO, a Petrobras tem se beneficiado muito na exportação do óleo e combustível. O quão estrutural é esse elemento, olhando para o futuro, uma vez que ele imagina que a indústria deve se adaptar? Annelise? Essa pergunta é relevante porque realmente a indústria marítima ela tem se adaptado mais rapidamente do que a gente imaginava com relação à nova especificação do IMO. No início do ano, a gente tinha um crack spread de cerca de 25, 30 dólares o barril para a produção do bunker 2020. E agora esse crack spread já está na faixa de 8, 6 dólares por barril. Isso significa que há, sim, uma adaptação no mercado internacional à nova regulamentação. Então, a gente espera que o óleo combustível de baixo teor de enxofre, ele continue sendo um produto comercializado a Brent+, né? Há um prêmio sobre o Brent com um crack spread positivo, mas não mais crack spreads tão significativos como a gente teve no início do ano. Obrigada, Annelise. A próxima pergunta vem do Pedro Medeiros, com Citi, para a Andréia. Excelente comentário sobre as otimizações de despesas e custos. Você pode comentar sobre possíveis otimizações de capital de giro, Andréia? Obrigada pela pergunta, Pedro. A gente já vem fazendo, acho que o André Chiarini mencionou, um bocado de otimização no que diz respeito a estoque, né? Então, a gente já vem tentando trabalhar com estoques de produtos mais baixos, que a gente ainda tem muito a fazer, mas acho que essa é um campo que a gente vai gerar bastante resultado. No que diz respeito a clientes, a gente implantou aí até no momento da crise, isso foi super importante para alavancar a venda e não afetar o capital de giro. A gente aumentou o prazo para os clientes, mas os bancos que aumentaram, na verdade, a gente fez a operação de crédito sacado, então, para a gente continuou recebendo no mesmo prazo, mas os clientes tiveram mais prazo oferecido aí pelos bancos, o que ajudou a gente a alavancar a venda e não impactar o capital de giro. E também na negociação com os grandes fornecedores, a gente também teve otimizações aí de prazo de pagamento, né, algumas postergações para o ano que vem. Então, a gente vem trabalhando muito forte, né, a gente também vem trabalhando em desenvolver ferramentas de maior agilidade aí no financiamento de fornecedor para poder atuar também nessa área de capital de giro com bastante eficiência, mas a gente já percebe alguns resultados e a gente vai ter ainda mais resultados aí nesse campo de capital de giro, sim.
Obrigada, Andréia. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs, é para você, relativa ao CAPEX. O principal fator que levou à redução do CAPEX de 2020 foi a depreciação do real. O mesmo deve ocorrer com o CAPEX dos próximos anos? Se sim, o CAPEX dos próximos anos deve ficar bem abaixo do guidance em dólar, mesmo que todos os projetos fossem mantidos? Correto? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta. Assim, a gente considera, quando a gente divulgou lá a meta de CAPEX do ano, o câmbio estava mais depreciado, né? Hoje, em torno de 40% do nosso CAPEX é dolarizado, em torno de 60% isso são números macro, mas é real, dólar, né? Ou é real. Então, a gente sim espera que vai ter um impacto cambial, dependendo de como o câmbio se situar aí no próximo ano, de redução. Esse ano, eu diria que não foi, a maior parte não foi o câmbio, na verdade, acho que praticamente 1/3 tem sido o câmbio. No momento do anúncio, talvez era maior, porque o câmbio estava mais depreciado naquele momento, no anúncio da meta, mas tem sido em torno de 1/3. Então, a gente acredita que vai ter impacto de câmbio, mas, assim, para ter certeza de fato qual vai ser, né, em relação ao valor que a gente divulgou anteriormente, a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa de gestão de portfólio e avaliar, de fato, o que fica. Agora, com certeza, você pode considerar que vai ter algum impacto cambial e usar aí o 40 de dólar, 60% de real como, vamos dizer assim, impacto, a parte do CAPEX dolarizada para você fazer umas contas pode ser um bom driver. Obrigada, Andréia. A gente está encerrando agora, nesse momento, a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham novas perguntas, eu peço encaminhar para o nosso time de RI e passarei agora a palavra para o Roberto para os comentários finais. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu gostaria de renovar nossos pedidos de desculpas pelo atraso no início da reunião. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos manter contato contínuo. A Petrobras tem um compromisso muito forte com a transparência, com o diálogo com a comunidade de mercado de capitais e esperamos voltar a falar e revê-los em breve, quando tivermos uma vacina que elimine o risco da coronavírus. Desejo a todos um excelente final de semana e que